sobre aquilo que a Bíblia nos ensinou. Então, por isso surgiu a jornada. Muitas das vezes a gente está trazendo, a gente está trabalhando algumas coisas e a gente não tem toda essa liberdade. Então, a jornada, na verdade, ela vem para e aí já confesso, para resgatar um pouco quem me conheceu nos meus 15, 16, 17 anos de idade, foi pregando e estando dentro das igrejas. E depois de 20 anos e 26 anos, para ser mais exato, Deus colocou fortemente no meu coração para multiplicar e falar um pouco daquilo que Ele já fez na minha vida, na minha carreira. E depois de 26 anos, eu não... Quem conhece da Bíblia aí sabe, talvez eu fiquei no ventre da baleia aí 26 anos. Mas Deus me incomodando muito de estar com muitos empresários e estar com muitos executivos e pessoas muito importantes e não ter a liberdade de falar o que Deus fez na minha vida, Deus fez na vida da minha família e Deus faz nos nossos negócios hoje. Isso estava me incomodando muito. Então, depois de 26 anos, talvez estou saindo do ventre da baleia aí, para quem conhece a história de Jonas aí. Tenho certeza que vai transformar não só a minha vida, mas vai transformar muitas vidas que está aí. E se você tem alguém para ser transformado, meu amigo, você pode ter certeza que pode chamar para a jornada do líder multiplicador, que ele vai ser transformado também, Deus vai transformar muito a sua vida. Pode clicar nesse avião que está aí e mandar para 10 pessoas que eu vou começar. E eu tenho certeza que depois de 26 anos, sair do peixe, posso falar para você que é doído, está doendo o coração, está doendo forte, mas não podia omitir de falar para as pessoas tudo o que Deus já fez na minha vida e na minha carreira e estou aqui realmente para compartilhar isso. Ok? Então vamos lá. Jornada do líder multiplicador e falar um pouquinho de Jesus e falar como que Jesus selecionou os seus discípulos. Então, uma coisa importante, o que vai ser a jornada? Vou sempre contextualizar a Bíblia e trazer isso fortemente para o mundo corporativo e trazer o que o mundo corporativo faz hoje, o que os grandes empresários hoje estão fazendo e prosperando. Ok? Então vamos lá. Temos que entender algumas competências que Jesus tinha. Por quê? Antes de eu recrutar e selecionar, eu tenho que entender muito bem quais as competências desse líder. Ok? Se eu estou construindo uma equipe, eu quero construir uma equipe de alta performance, eu quero ter pessoas de alta performance, eu tenho que muitas vezes entender as competências desses líderes, eu tenho que muitas vezes definir fortemente qual a minha expectativa sobre essas pessoas que eu vou estar selecionando. Quais as expectativas que eu tenho? Então, a gente vai tracionar também relacionamento aqui, tracionar um pouquinho fortemente de competência e contextualizar que seguramente para eleger as pessoas para trabalhar nas nossas empresas ou eleger pessoas para estar junto conosco requer algumas inteligências, tá? E uma dessas inteligências... Entrou uma chamada aqui. E uma dessas inteligências é entender fortemente quais as competências desse líder. Ok? Então vamos entender. Quais são as competências que Jesus tinha? Por que ele buscou naquelas pessoas? Né? Quais as competências que ele estava buscando naquelas pessoas para ele conseguir transmitir o resultado? Então, quem já quiser comentar aí, pode começar a escrever aí quais as competências de Jesus. Para a gente entender se Jesus buscou essas mesmas competências nos seus discípulos ou nas pessoas que seguiam. Então, eu quero que você comece a comentar aí. Então, uma das coisas, a gente pode ter muito claro que Jesus, fortemente, enquanto criança, ele já gostava de ensinar. Então, tem alguns relatos na Bíblia que Jesus, quando criança, ele ensinava em alguns locais, ele ensinava dentro das igrejas. Ok? Então, ponto anote aí que a gente vai começar a trazer algumas competências. Para eu ser um bom líder, ponto eu tenho que gostar de ensinar. Certo? Então, gostar de ensinar. No mundo corporativo hoje, Rufino, como que nós chamamos essa competência? Essa competência no mundo corporativo hoje chamamos de desenvolvimento de outras pessoas. Ok? Então, ponto anote aí
todo mundo que me conhece aí, quem não conhece, a gente dá muito conteúdo de muito valor, então sempre caneta, papel na mão, fortemente é desenvolvimento de outras pessoas, é uma competência crucial que todo o líder tem que ter, ok? Então, quem puder anotar aí, mande aí, desenvolvimento de outras pessoas. Uma outras coisas que nós percebemos também, quando Jesus, ele mesmo gostando de ensinar, muitas das vezes eles gostavam de estar com pessoas mais sábias, pessoas mais velhas do que eles. O que nós podemos entender com isso? Pessoas formadoras de opinião. Então Jesus, ele ensinava aos doutores, ele ensinava aos mestres. Rufino, isso é uma outra competência? Fortemente é uma outra competência. Se eu tenho uma competência de liderança, que é desenvolver outras pessoas e gostar de ensinar, eu saber que eu tenho que ensinar para algumas pessoas, mas existem outras pessoas que o mindset, que o modelo mental, ele é um modelo mental distinto, ele é um modelo mental diferente das outras pessoas. Então, o que nós chamamos isso? Eu tenho a capacidade, a competência de desenvolver outras pessoas, e eu também tenho que ter uma competência que eu chamo ela de inteligência social. Eu tenho que entender fortemente que eu tenho que ter, quando eu estou ensinando, uma fala para o nível mais operacional, uma fala para o nível mais tático, eu tenho que ter a inteligência social, entender o público no qual eu estou, para utilizar outros verbos. Estão comigo aí, gente? Está fazendo sentido isso com você? Por quê? Ensinar para doutores, ensinar para sábios requer outra inteligência, mas Jesus, ele entendia fortemente que eu tinha que ter uma inteligência social, eu também tinha que relacionar com essas pessoas formadoras de opinião. Então, se eu quero ser um grande líder, já falamos duas grandes competências, desenvolvimento de outras pessoas e inteligência social. Eu eleger com quem eu estou, eu fortemente estar com essas pessoas que são formadoras de opinião, que com isso vai fortificar fortemente o meu resultado e vai tornar esse resultado muito maior e mais próspero. Ok até aqui? Vamos lá, Rufino, qual a outra competência que Jesus tinha e que ele demonstrou fortemente para nós enquanto líderes? Então a gente pode perceber que na jornada de Jesus, ok? Ele definiu seguir uma regra. Como assim, Rufino? Orientação à regra. Anote aí que é uma competência fortemente do mundo corporativo e essa não é só para líderes, para todas as pessoas dentro de uma organização, dentro da sua casa, essa pessoa ela tem que ter uma competência e desenvolver uma competência. Orientação a regras. Por quê? Porque Jesus, apesar dele não querer ser batizado, ele chegou até João Batista. João Batista, eu não sou digno de ser batizado. João Batista não queria batizar Jesus, porque ele achava que ele não era digno de batizar o grande mestre. Entende isso? Mas Jesus falou, não, eu quero ser batizado. O que a gente tem que entender isso fortemente? Que muitas das vezes, mesmo uma empresa tendo regras, uma empresa tendo políticas, eu tenho que seguir as normas. Eu tenho que seguir as políticas. Então Jesus, ele foi batizado ali nas águas para ele cumprir um processo. Fazendo sentido isso, gente? Então, nós já falamos de 3 grandes competências de líderes. Líderes têm que seguir normas, líderes têm que seguir processo, líderes têm que estar fortemente debaixo de leis. E vamos falar isso muito forte quando nós falarmos de Moisés dentro de uma das nossas lives. Ok? Vamos falar isso. Então, primeira competência, desenvolvimento de outras pessoas. Treinar, capacitar. Segunda competência que nós falamos aqui fortemente, inteligência social. Ter muito claro o linguajar, com quem eu convivo, com quem eu me relaciono, que eu consigo fortemente multiplicar os meus resultados. Ok? Terceira grande competência, orientação a regras. Então ele seguiu uma regra, ele seguiu uma norma, ele seguiu um procedimento. E olha que muito interessante, mesmo ele acontecendo isso tudo, o que ele fez? Depois que isso aconteceu, ele foi para um deserto, ele ficou num lugar só. Isso por quê, Rufino? Isso nós podemos entender, e nós vamos falar muito forte amanhã sobre isso, sobre Elias, o homem da caverna, vamos falar do mito das cavernas muito forte amanhã, a sua inteligência social. Nós temos que entender que no momento de dificuldade, no momento do propósito, no momento que nós estamos pensando em algo maior, muitas vezes nós temos que estar só. Nós temos que estar quietos, nós temos que estar
fortemente conectados com algo maior, ou conectados fortemente você com você mesmo, você com as suas fraquezas. Então, olha que interessante, ele, entendendo todo esse processo, ele foi para o deserto, para ele ficar só, ter alguns momentos de ficar só, para ele se preparar melhor, para ele se desenvolver melhor. Estou entendendo? Então, inteligência emocional, uma outra competência, aprender a lidar consigo mesmo, entender as suas falhas, entender as suas dificuldades, entender aquilo que ele não é bom, entender que você é carnal, entender fortemente que você não consegue, tá? Entenda muito forte isso, gente. Qual que é o foco? Quanto mais nós entendemos que nós somos limitados, nós focamos naquilo que nós podemos resolver. Como assim, Rufino? Quanto mais você entende que você é um ser humano, que você é feito de carne e osso, que hoje eu estou aqui, daqui a 10 minutos eu posso ter um ataque cardíaco, eu posso morrer, eu posso falecer, e isso não tem que me preocupar, que isso não cabe a mim, lógico, eu tenho que tomar todos os meus cuidados. Isso fortemente dentro da nossa vida. Quanto mais, né? E aí é um termo bíblico ainda, quanto mais eu estou fraco, mais ainda eu estou forte, porque eu entendo as minhas limitações, eu entendo os meus medos. Ok? Então, eu começo a focar realmente naquilo que eu posso fazer. Isso, muitas vezes, nós temos todos esses insights no momento que nós estamos sós. Faz sentido isso? Está fazendo sentido isso aí para você? Então, ele buscou desenvolver a sua inteligência emocional. E olha que muito interessante, dentro e nesse mesmo momento, nós podemos também identificar fortemente uma outra competência, e uma outra competência forte que todos os outros líderes têm que ter, que eu chamo ela de foco em resultado. Anote aí, mais uma competência, foco no resultado. Nós podemos entender, e ali naquela passagem, esse grande líder, dizem que ele foi tentado, né? Diz que uma pessoa falou assim, olha, vamos sair dessa meta, vamos sair dessa missão que você tem, vamos sair desse propósito que você tem, olha aqui esse monte. Aí levou ele para cima do monte, e ele olhando para o monte, visualizou, essa pessoa virou para ele, na verdade lá se traz como o título do diabo, ofereceu para ele, eu vou te dar todas as nações, eu vou te dar todo esse mundo. Ele teve algumas outras propostas, e o que ele disse? Não, afasta-te de mim. O que eu quero que você entenda aqui nesse momento? Uma pessoa que tem foco em resultados, ela consegue dizer não. Um líder que tem foco no resultado, ele consegue dizer não. É isso mesmo. Ele não dispersa o seu foco, ele não dispersa o seu objetivo por uma proposta. Por uma proposta que muitas das vezes ainda, nesse caso, ainda estava negociando os valores dele, o propósito dele. Então, anote aí, uma pessoa com foco é uma pessoa que consegue dizer não. Eu não sei se essa é a sua dificuldade de falar não para as pessoas, você sempre está preocupado com o que as pessoas vão dizer, sempre preocupado com aquilo que as pessoas vão falar, está sempre preocupado com a opinião do outro, né? Fazer uma live, poxa, Gleitz, fazer uma live, complicado, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, e ainda usar as Bíblias ainda, né? Teve já uns haters lá comentando alguma coisa. Rufino, não faz parte de mim falar. Porque o foco, o meu objetivo, as pessoas não vão tirar. Então, uma outra competência de um grande líder, nós podemos chamar ela muito forte, de foco no resultado. E, para isso, cumprir muito forte a sua missão. Uma outra coisa muito interessante também é que nós podemos entender forte que uma das outras competências, e eu chamo isso no mundo corporativo de orientação ao cliente. Olha que interessante, quando isso tudo aconteceu, Jesus desceu, Jesus saiu daquele deserto, saiu daqueles momentos sós, certo? Jesus começou a pregar, e a Bíblia nos diz que ele começou a pregar, ele começou a falar do seu propósito, ele começou a falar da sua missão, ele precisou muito forte dizer o que ele estava fazendo e qual o propósito dele, começou a curar pessoas e começou a expulsar demônios, curar os paralíticos, mas olha que interessante, ele tinha muito claro, quando ele estava fazendo isso, algumas pessoas começaram a argumentar, mas ele tinha muito claro o que muitas pessoas do marketing vão dizer o seu avatar.
Alguns outros vão dizer o seu público-alvo. Jesus tinha muito claro que todo momento ele virava e falava assim: eu vim para quem? Eu vim para os fracos, eu vim para os oprimidos, eu vim para as pessoas que estão sedentas de justiça, que estão sendo humilhadas. Olha só, ele tinha muito claro que ele veio e para quem ele veio. Isso, no mundo corporativo, muitas vezes as grandes dificuldades da empresa, a grande dificuldade da empresa é definir o seu cliente, é definir o seu avatar, é definir o seu público-alvo, é definir o seu nicho muito claro. E muitas vezes nós temos que ter esse nicho muito claro, isso tem que estar muito claro. Por quê? Porque para eu garantir fortemente uma competência, que é o foco no resultado, eu tenho que entender muito forte quem é o meu cliente. Então, quando Jesus, eu vim para os pobres, eu vim para os fracos, eu vim para os oprimidos, eu vim para os pobres, ele tinha claro, fortemente, o seu cliente. Estou entendendo a estratégia de um grande líder? Quem gostou já viu um peixinho aí. Quem gostou manda mais um peixinho aí. Faz sentido isso? Está fazendo sentido isso para vocês? Desculpa, gente, mas meu telefone tocou de novo. Graças a Deus o telefone meu toca. Vocês estão percebendo isso aí. Ok? Está fazendo sentido isso para vocês? Então, dentro de uma corporação, grande líder, fortemente orientação ao cliente. Então Jesus saiu, ele tinha muito claro o seu nicho, ele tinha muito claro o seu propósito, ele tinha muito claro o que ele veio fazer. E eu tenho certeza que a jornada do líder multiplicador, ele veio para transformar vidas. E entenda uma coisa agora do recrutamento e seleção. Porque Jesus definiu o seu nicho, Jesus definiu o seu polo, Jesus começou a fazer as coisas. Mas quando isso começou a acontecer, a multidão começou a acontecer muito forte, o que ele fez? Foi, gente, eu preciso de mais gente. Aí entra os discípulos, eu preciso de mais gente, porque eu preciso crescer, eu preciso prosperar. Essa mensagem tem que ser passada a todos. E um grande líder, outra competência, ele tem que entender fortemente de recrutamento e seleção. Um líder tem que entender como que ele recruta alguém, como que ele seleciona alguém. Porque é distinto o recrutar e o selecionar. Que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Sobre o recrutamento e seleção. Mas olha que interessante, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer algo maior e eu preciso de pessoas para levar essa mensagem. E aí, fortemente, quando Jesus, ele iniciou a selecionar os seus discípulos. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus começou a selecionar os seus discípulos, na primeira parte, que toda a parte de recrutamento, quando eu recruto, eu quero o quê? Eu tenho que definir o objetivo que eu quero. Quais as expectativas? Qual o resultado eu espero dessa pessoa? Qual a necessidade que eu tenho hoje dentro da minha organização? Ok? Até aí? E aí eu vou divulgar para um mercado muito claro, muito específico, que tipo de pessoa eu quero, que tipo de responsabilidade essa pessoa tem que fazer, que resultado eu espero. Então eu faço isso muito, esse alinhamento. Isso é o mundo corporativo. Alinhei fortemente. Quando eu jogo para o mercado, eu recruto, eu anuncio. Então Jesus anunciou a todo momento que ele estava indo, para onde que ele estava indo. Anunciou. Recrutamento, eu estou anunciando, eu estou comunicando ao mercado aquilo que eu quero e aquilo que eu busco. Quando que eu seleciono, Rufino? Eu seleciono depois que eu tenho um monte de gente do meu lado. Eu seleciono quando a gente tem aquele monte de currículo perto. Eu seleciono quando eu tenho várias pessoas perto que já entenderam o resultado que eu busco. Está entendendo isso? E falando nisso, aí ele seleciona. E olha que interessante, muitas vezes Jesus, e eu não sei como nós vamos falar disso depois, mas Jesus sempre quando ele curou alguém é porque ele estava caminhando, porque ele estava agindo, porque ele estava fazendo sempre Jesus a caminho de tal lugar, Jesus passando pelo tanque tal, Jesus fazendo algo. Sempre Jesus estava com o verbo fazer. Por isso que muitos aí que me conhecem sabem, cara, é só fazer, é só realizar, é fazer.
Depois a gente pode falar um pouquinho dessa competência, que a gente já está fazendo isso aqui. Mas entenda só, depois que Jesus recrutou, que tinha as pessoas, ele conviveu um pouco com essas pessoas, depois ele selecionou essas pessoas. Ele foi para o processo de seleção depois de um recrutamento bem feito, depois que ele tinha já milhares de pessoas perto dele. Para quê? Para aumentar o leque. Para quê? Para ser mais assertivo. E é isso que os empresários têm que fazer muito forte. Ele tem que conviver fortemente com várias pessoas. Ele tem que estar atento com várias pessoas. Como assim, meu filho? Um cara que quer um bom recepcionista. Cara, ele está no caixa do mercado, ele está ali. Cara, será que essa pessoa tem os valores para trabalhar comigo? Será que essa pessoa atende bem? Será que essa pessoa é orientada ao cliente? Será que essa pessoa tem foco no resultado? Será que essa pessoa gosta de desenvolver outras pessoas? Será que ela... Todas as competências que nós já falamos aqui. Será que essa pessoa tem uma boa inteligência emocional? Então, quando eu estou andando, quando eu estou me relacionando, automaticamente, eu, enquanto líder, enquanto gestor, eu estou buscando pessoas que queiram e tenham que estar ao meu lado. Para quê? Para eu conseguir multiplicar. Você não vai conseguir multiplicar na sua vida, você não vai conseguir multiplicar na sua carreira, você não vai conseguir ter um lar próspero, você não vai conseguir ter um lar saudável, feliz, se você não souber eleger as pessoas no qual você anda. Isso é muito sério, gente. E muitas vezes nós estamos com pessoas que nós recrutamos, ou nem recruta e já seleciona direto. E chama a pessoa muitas vezes ainda para entrar na sua casa, para entrar no seu lar, para conviver um pouco com você, que não tem os valores que você tem. Então olha o que Jesus fez, ele pôs um monte de pessoas a andar com ele, depois ele selecionou alguns. Entenda isso muito forte. Qual é o nome dessa competência, Rufino? Inteligência social muito forte. Muito forte com 2 critérios. Primeiro eu recruto, depois eu seleciono quem vai estar comigo. Porque eu sei, se eu quero multiplicar, eu não consigo multiplicar sozinho. Como na própria Bíblia fala, isso é muito forte também nas empresas e nas organizações. Cara, não existe um líder que não seja bem liderado. Repita isso, Rufino, para ficar bem claro. Um bom líder é aquele que é um bom liderado. Eu nunca vi um bom líder se ele não segue normas. Eu nunca vi um bom líder que ele não respeita o superior dele. Porque todo líder tem um superior. Ou é o mercado, ou é o cliente, ou é os stakeholders, que são os grandes acionistas do mercado. Todo bom líder, ele aceita ordens. Todo bom líder, ele é um bom liderado. Tenha isso muito claro, gente. E isso é muito forte, realmente. Muito forte. A gente já vai entrar depois fortemente nos discípulos. Mas outra competência é recrutamento e seleção. Depois eu seleciono muito forte essas pessoas. Depois que Jesus selecionou essas pessoas, nós vamos falar um pouco desse processo mais fortemente, tá? Pô, legal, isso aí já tá para o final, anota essa pergunta aí, nos 10 minutos finais eu vou responder algumas perguntas. A escolha de Judas foi um erro de seleção ou foi propósito? Olha que legal, boa pergunta, 10 minutinhos finais nós vamos mandar bala nessa pergunta aí, deixa comigo. Mas vamos entender um pouquinho, vamos fechar as competências. Tá? Que a gente vai falar aqui de 11 competências. Nós já estamos na 8ª competência, você que está anotando aí. Qual que é uma outra? Então Jesus, depois que ele fez um bom recrutamento, olha que legal, ele deu autonomia às pessoas no qual ele liderava. Muitas pessoas, ela seleciona a pessoa, coloca uma pessoa para estar do lado dela, ela coloca uma pessoa para conviver com ela, mas ela não dá autonomia, ela não deixa que essa pessoa tenha uma vida própria, ela não deixa que essa pessoa seja ela mesma, tá entendendo aí quem é casado? Isso serve para quem é casado também. Se você é marido e mulher, se você não deixa que a outra pessoa dê autonomia, que ela tenha autonomia, muito cuidado. Porque o que Jesus fez? Jesus pegou os discípulos, todos os discípulos, falou: ide e fazei discípulos. Ide, curai os enfermos. Ide. Porque, ao mesmo tempo, essa competência no mundo corporativo, nós chamamos ela, anote aí, delegação. E Jesus delegou e deu autonomia, gerou responsabilidade, ele definiu muito claro todas as responsabilidades que aquelas pessoas tinham e tudo aquilo que elas tinham que fazer, mas automaticamente ele delegou. Faz sentido isso, gente? Ele delegou.
Deu a responsabilidade. E aí, para a gente fechar as competências aí fortemente, tá? Para a gente falar de mais uma outra competência. Quando ele delegou, tem uma competência no mundo corporativo que nós chamamos ela de segmento e gestão. Segmento e gestão. Que muitas vezes no mundo corporativo nós chamamos o cara delargou, né? Ele falou, ele solicitou para a pessoa, mas o que aconteceu? Ah, não, você pediu? Não, pedi sim. Mas e aí? Ah, não sei se fez, não sei se não fez. Então isso nós chamamos de delargar, né? E não delegar. Porque a delegação ela vai muito forte para os grandes líderes, uma outra competência que nós chamamos de segmento e gestão. Como que funciona essa competência, Rufino? No mundo corporativo, eu tenho que delegar, eu tenho que dar autonomia, eu tenho que fortemente estipular o tempo. Qual o tempo que eu vou cobrar esse resultado? Então, você quer aprender a ser um líder, quer delegar algumas tarefas, quer delegar atividade para as pessoas, faça fortemente o quê? Estabeleça o que essa pessoa tem que fazer. Dê autonomia para essa pessoa fazer e estabeleça fortemente o tempo que ela tem que cumprir com essa atividade. Rufino, como chama essa competência? Delegação. Eu estabeleci o tempo, o que Jesus falou? Vai, ide, os discípulos foram, e em alguns momentos esses discípulos encontravam com Jesus em outras cidades. Encontrava para quê, Rufino? Segmento e gestão. Para acompanhar, para ver se estava fazendo corretamente, para ver se realmente estava dentro do propósito, para ver se estava realmente dentro dos princípios. Esse mesmo líder, ele seguia, fazia segmento e gestão, que é uma outra competência. Então, só vamos checar aqui algumas competências para ir na última competência. Então, competência é o que nós falamos, desenvolvimento de outras pessoas. Então, Jesus treinava as pessoas. Se eu quero ter uma boa equipe, desenvolva as pessoas. Treine. Entendeu muito forte que tinha que ter uma competência de inteligência social. Que, apesar de eu treinar pessoas, eu muitas vezes, perto dos doutores, perto dos grandes líderes, eu tinha que ter uma comunicação diferente, que eu sei que o mindset, o modelo mental, o QI, a inteligência dessas pessoas é distintas, eu utilizava um outro vocabulário, uma outra fala. Então eu tinha uma inteligência social. Então quando Jesus estava falando com os doutores, ele tinha um outro tipo de argumentação. Segunda competência, inteligência social. Ok? Outra competência que nós falamos, quando Jesus foi para o deserto fortemente, para desenvolver fortemente, o que nós chamamos de inteligência social. E aí ele buscou desenvolver toda a sua inteligência social, se autoconhecer, saber suas fraquezas, saber as suas dificuldades. Ok? Inteligência social. Quando ele teve uma proposta para ele mudar o objetivo, né, que foi quando Satanás virou isso tudo aqui pode ser seu, ele falou não. Como que chama essa competência? Foco no resultado. Por quê? Porque Jesus tinha muito forte o resultado. E nós falamos aqui que pessoas focadas em resultados são líderes que conseguem dizer não. Esses líderes são focados em resultado. Uma outra coisa que nós falamos aqui, quando Jesus foi batizado, mesmo João não querendo batizar ele falou, isso tem que ser cumprido. Como nós chamamos essa competência? Processos, segmento de normas e procedimentos. Isso toda pessoa tem que ter. Segmento de normas, padrões, uma outra competência, fortemente. Quando Jesus saiu para a multidão, Jesus foi fortemente para a multidão, e ele tinha que falar com essa multidão, ele sabia o seu quê? Seu cliente. Ele sabia que ele foi para os enfermos, ele sabia que ele foi para os mais necessitados. Então nós temos que ter muito fortemente desenvolvida em nós a orientação ao cliente. Então, mais uma competência que você anotou aí. Falamos que uma grande competência do outro grande líder é recrutamento e seleção. Eu tenho toda a parte para eu recrutar e toda a parte para eu selecionar. E de fazer discípulos, falamos fortemente que você e esse líder tem que ter fortemente delegação e autonomia. E a outra competência, quando ele encontra os discípulos, pede para os discípulos irem, depois ele solicita para esses discípulos voltarem, ele estava fazendo fortemente segmento e gestão.
Algumas coisas que nós temos que entender fortemente aqui, que Jesus era um carpinteiro, foi criado por carpinteiro, ele estava com o carpinteiro, então fortemente o trabalho fazia parte da vida de Jesus. Ou seja, gente, o trabalho desenvolve competências. O trabalho gera liberdade. O trabalho gera um conhecimento maior. Então ele tinha uma profissão. O que você quer dizer com isso, Rufino? Ele tinha uma competência técnica. Por que nós estamos falando aqui são de competências muitas das vezes comportamentais, competências muitas das vezes intelectuais. Mas quero falar também que Jesus desenvolveu fortemente uma competência técnica. Ele era filho de carpinteiro, ele conheceu uma profissão. E para um líder gerar grandes resultados, isso fazia parte de um conjunto de resultados. Então você percebe, para uma pessoa ser um grande líder, ele tem um conjunto de competências para entregar altos resultados. Então, um alto resultado, um grande líder, ele tem fortemente um conjunto de competências para isso. Por isso, fortemente, que ele conseguiu e multiplicou os pães e os peixinhos. Por isso que o nome da nossa jornada chama-se o líder multiplicador. Porque um líder, quando ele tem fortemente esse conjunto de competências que nós acabamos de falar aqui, ele consegue multiplicar. Se você começar a prestar atenção, tudo aquilo que eu falei, ela segue um ciclo de história dentro da Bíblia. Depois que todo esse ciclo aconteceu, Jesus multiplicou os peixinhos. Jesus multiplicou os pães, porque ele foi desenvolvendo várias competências. Então não é uma competência apenas que vai fazer de uma pessoa um grande líder. É um conjunto de competências que vai fazer esse líder performar melhor e mais. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Depois já vou começar a responder algumas perguntas, que agora eu quero falar um pouco mais dos discípulos e como ele selecionou esses discípulos. Mas entenda que o milagre da multiplicação, o milagre só veio depois que ele foi desenvolvendo esse conjunto de competências. Então, desse conjunto de competências, um convite que eu quero fazer para você é: qual a competência você precisa desenvolver? Qual a competência você tem? Qual a competência você é bom? Qual a competência que você hoje e atualmente se destaca nessas competências? E qual a competência que nós chamamos no mundo corporativo de PDI, de Plano de Desenvolvimento Individual, que é isso que eu quero que você comece a fazer na nossa primeira live, para na nossa 7ª live você estar potente e já realmente conseguindo multiplicar. Por quê? E uma das coisas, já vou falar aqui, cara, toda dúvida que eu não conseguir responder aqui fortemente, você manda no meu direct, que eu vou responder todas do direct. Todas eu vou responder, ok? É um compromisso que eu já tenho contigo, porque eu tenho um compromisso que nesses 7 dias pessoas vão multiplicar aqui. Que eu tenho um compromisso comigo mesmo e eu estou aqui fortemente como um canal para gerar seguramente prosperidade na sua vida e felicidade na sua vida, e um lar muito mais próspero em termos de felicidade, muito mais inteligência emocional, muito mais trabalho em equipe, muito mais delegação, muito mais segmento de gestão, muito mais inteligência emocional. E amanhã vamos falar muito sobre inteligência emocional. Muito, vamos entrar forte. Quem não sabe, eu sou psicólogo de formação, né? Tenho algumas outras formações, MBA, na área de finanças, enfim. Mas amanhã eu quero entrar muito forte nisso, mas eu quero que você, se isso até agora fez sentido, anote aí qual competência você tem que desenvolver. Qual competência você tem que desenvolver? Para a gente já montar o nosso PDI. Me fala aí algumas coisas aí. Qual que é a competência que hoje você necessita desenvolver? Alguém comente aí, só para talvez eu já dar aqui um feedback de como você pode fazer. Porque aqui, logicamente, é um tempo muito curto, eu tenho que jogar muitas coisas, mas se tem alguma pergunta pontual, como que eu faço para desenvolver essa competência? Seguramente vou querer te ajudar, ok? Mas lembre-se que no direct eu vou estar lá respondendo todas as perguntas.
Uma coisa que eu quero que você entenda, quando Jesus fortemente selecionou seus discípulos, é que ele selecionou discípulos com profissões distintas. Ele selecionou discípulos com profissões distintas. Então todo mundo sabe, eu chamo essa competência muito forte dentro da liderança de inteligência social. Falou assim, cara, se eu quero desenvolver alguém, eu tenho que eleger dessas 5.000 pessoas, eu tenho que eleger dessas 10.000 pessoas, eu tenho que eleger quem vai dormir comigo, eu tenho que eleger quem vai fortemente ceiar comigo, alimentar comigo. Então Jesus tinha muito forte o quê? Olha, eu tenho 5.000 pessoas, mas eu preciso apenas de 12 pessoas. Qual o nome dessa competência? Inteligência social. Aproveitando e falando de inteligência social aí, e a Iana já está falando de inteligência emocional, amanhã aqui conosco. Saiu um estudo de Harvard muito forte, que é que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Que eu, Rufino, sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. E é isso mesmo. Então, querendo dizer, se você é um empresário, se você convive com empresários quebrados, falidos, com baixa visão estratégica, se seu negócio ainda não quebrou, ele vai quebrar. Se você é um profissional mediano, se você convive com profissionais medianos que reclamam de trabalhar, que reclamam de desenvolver as competências, que não falam de trabalho, eu estou querendo dizer que você não vai crescer dentro da sua empresa. Porque como chama essa inteligência? Inteligência social. Se eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo, se eu sou a média das 5 pessoas que eu mais estou presente, eu tenho que desenvolver essa competência. Eu tenho que eleger fortemente. Então, por isso que algumas pessoas, elas crescem um tempo, depois ela para o crescimento dela, ela trava. Por que ela trava, Rufino? Porque não desenvolveu inteligência social. Porque continua convivendo com pessoas que não joga ela para cima, que não estimula o crescimento dela, que não tem um mindset, que não tem um grau de cognição, de insights, de mudança, de inovação, e que muitas vezes pode não ter até valores. Então, entendemos fortemente isso, temos que entender o quê? Que Jesus buscou pessoas segundo as suas competências de liderança, porque o bom líder, ele vai buscar ter claro cada um. Então vamos falar aqui, lógico que não vai dar para estender muito por causa do tempo, mas vamos lá, Pedro, Tiago e André. Muito interessante Pedro, Tiago e André. E sobre Pedro, é muito interessante como buscou Pedro. Então Jesus estava pregando, estava treinando, estava evangelizando ali, perto do rio, e ele pediu um barco emprestado, e emprestaram para ele, porque tinha 2 barcos juntos e tinha uma multidão, e ele entrou dentro de um barco de uma pessoa. E alguns já sabem quem é essa pessoa, né? Depois Jesus até elegeu ele como discípulo. Será por quê? Que tipo de competência, que tipo de visão essa pessoa tinha? No mínimo, uma pessoa prestativa. Uma pessoa, o que nós chamamos de uma competência, chama orientação ao cliente. Gosta de gente, gosta de ajudar, gosta de servir. Não, pode utilizar o meu barco aqui. E Jesus entrou no barco, limpou o barco e evangelizou. E o mais interessante é que essa pessoa estava muito cansada. Essa pessoa ela tinha trabalhado a noite toda, ou seja, uma pessoa sem preguiça, que trabalha, que faz, que realiza. Ok? Estão comigo aí? Quem entende um pouco da Bíblia está comigo aí? Eu quero que vocês entendam que Jesus sempre buscou pessoas que trabalhavam. Jesus sempre buscou pessoas que, mesmo cansadas, que mesmo depois de uma grande jornada de trabalho, Jesus virou para ele, puxa, não pescou nada aí? Não pesquei nada, mas pode voltar para o mar agora e já pega mais peixe, que agora vai estar peixe. Ele falou assim, puxa, mas eu trabalhei a noite toda. Não, ele sequer pensou, falou, eu vou, porque se você está falando para eu fazer, eu vou realizar. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós temos que buscar pessoas ensináveis para estar do nosso lado. Nós temos que buscar pessoas humildes, que tenham um bom ouvido, que tenham uma boa escutativa, que estejam muito atento àquilo que o líder está falando, ou pessoas que gostam de escutar, pessoas que gostam de aprender coisas novas. Por que disso, Rufino? Entenda bem, aquela pessoa já tinha feito, uma outra pessoa virou para ela, faça, ela fez. Obediência.
por acreditar fortemente. Desculpa aí. Faz sentido isso? E depois, quando essa pessoa voltou, essa pessoa estava trabalhando, Jesus chamou ela para ser um seu discípulo. E era o Simão, chamado Pedro. Uma das coisas muito interessantes também, que sempre Jesus, em alguns momentos, e se os nomes não fossem importantes das pessoas, Jesus não teria mudado o nome dos discípulos. E Jesus seguramente buscou e selecionou discípulos que trabalhavam, que faziam. E no caso de Simão, chamado Pedro, ele estava trabalhando. Ele é um cara que serviu, ele doou algo para o outro. Ele fez algo para o outro. Então, gente, muito atento com isso. Busque pessoas que gostem de trabalhar. Então nós vimos Pedro, Tiago e André eram pescadores. Estavam pescando fortemente no mar da Galileia. E o que essas pessoas tinham em comum? O que os pescadores têm em comum? Cara, capacidade de serviço muito forte. O que os pescadores têm em comum? Quem gosta de pescar aí são bons contadores de história. Olha aí, Rufino, isso é importante? Eu gostar de pessoas que muitas vezes gostam de contar histórias? Sim. Pessoas orientadas ao cliente, serviço muito forte, pessoas prestativas muito forte. Quem conhece do comportamento humano, quem conhece algumas metodologias, e alguns sabem que eu domino fortemente, estou 20 anos estudando sobre pessoas, nós chamamos esse perfil de I. I de quê, Rufino? I de influência. Pessoas que gostam de contar histórias, pessoas que gostam de estar com pessoas. E essas pessoas tinham isso internamente muito forte, porque os pescadores têm isso muito forte. E ali Jesus já pegou pessoas totalmente extrovertidas, pessoas comunicativas. Depois Jesus foi andando e encontrou um publicano, e esse publicano se chamava Mateus. E quem sabe qual que era a profissão de Mateus? A profissão de Mateus era um publicano que ele cobrava impostos. Ou seja, uma pessoa que gosta de números, uma pessoa que gosta de burocracia, uma pessoa que gosta de regras, uma pessoa que gosta de normas, uma pessoa que gosta de procedimento, uma pessoa que gosta de cuidar de dinheiro, uma pessoa que gosta de cobrar do outro. Olha só, tem pessoa que gosta de cobrar do outro. E ele então buscou pessoas comunicativas, contadores de histórias, e ao mesmo tempo ele foi lá e pegou o Mateus, um publicano que gosta de cobrar impostos. E essas pessoas muitas vezes não gostam de gente, porque elas gostam de coisas. Ela gosta de organizar, ela gosta de método, ela gosta de um processo, ela gosta de norma, ela gosta fortemente de um procedimento. Como chamava esse cara? Mateus. E olha que interessante também, Jesus foi andando. Paulo. O que era Paulo? Paulo era um empresário, cara. Paulo era um construtor. Paulo ele construía tendas. Ele tinha fortemente o trabalho dele de tendas. Era um construtor, um cara empresário, um cara com foco em resultados, um cara muito forte, olhando para o horizonte, olhando para o futuro. E um cara que empreendia, direto, objetivo. E o que nós chamamos desse perfil comportamental? Lá talvez eu não falei do Mateus, quem conhece dos perfis comportamentais. Nós chamamos de auto ser. O que é um auto ser, Rufino? Conformidade. São pessoas conformes, são pessoas que gostam de regras, pessoas que gostam de normas, pessoas que gostam de procedimentos. E, automaticamente, depois ele foi buscar uma outra pessoa que tinha uma outra característica, que era empresário, que era empreendedor, uma pessoa com um olhar mais distante, uma pessoa com um olhar para o horizonte, uma pessoa que sempre tem um propósito muito forte e fala muito forte desse propósito. E que nós chamamos disso, dentro dos perfis comportamentais, de um D. Um D de quê, Rufino? Um D de dominante muito forte. Então, só aí nós já buscamos identificar em apenas alguns discípulos a multiplicidade que já existia nos perfis comportamentais dentro dos discípulos. Ok aqui? Então ele tinha muito forte um D de dominante. Quem que era esse cara? Paulo. Ele tinha muito forte um C. Quem que era esse cara? Mateus. Ele tinha muito forte um I. Quem que era esse cara? Pedro, Tiago e André. E dentro da Bíblia não fala muito das profissões dos discípulos, mas ele tem uma outra profissão
onde que Jesus gostava bastante dessa pessoa e falou fortemente na Bíblia qual que era a profissão dela. Esse cara chamava-se Lucas. E Lucas era qual a profissão dele? Um médico. E o que o médico gosta de fazer? O médico gosta de servir, o médico gosta de estar com outras pessoas, o médico gosta de fazer para as outras pessoas, estar junto com essas outras pessoas. E isso fortemente marcou a equipe de Jesus. Então, quem conhece de perfis comportamentais? Eu tinha um médico que nós chamamos no mundo corporativo de perfis comportamentais, um alto S, uma pessoa estável, uma pessoa calma, uma pessoa paciente, uma pessoa que gosta de servir. Ele tinha fortemente um empresário, um cara mais direto, um cara mais objetivo, Paulo. Ele tinha fortemente um cara que gostava de cobrar impostos, de dar com dinheiro. Como nós chamamos esse perfil? Conformidade. Ele tinha muito forte pessoas comunicativas, pessoas influentes, pessoas persuasivas. Qual que é o nome desse perfil? I. Então, quero te dizer, para uma boa empresa, ela tem que ter pessoas multidisciplinares. Uma boa empresa, para você selecionar pessoas, para realmente você multiplicar, você tem que ter fortemente uma equipe que pense diferente. Uma equipe que fortemente tenha competências distintas, modelo mental distinto e fazer com que isso tudo trabalhe em equipe, como uma engrenagem. Como Jesus montou a equipe. Rufino, mas eu tenho muitas pessoas na minha empresa, ou eu convivo com muitas pessoas, como que eu faço? Cara, eleja 5 pessoas. Entendemos a inteligência social, eleja algumas pessoas para você conviver mais, eleja algumas pessoas para você conversar mais, eleja algumas pessoas que realmente vai fazer a diferença na sua vida, eleja algumas pessoas que vão fazer a diferença na sua carreira. Isso é importante, porque eu começo a ser um protagonista. E se eu sou um protagonista, eu começo a eleger essas pessoas para facilmente ou melhorar ou facilitar os seus resultados. Por que nós buscamos dentro das organizações, o que nós buscamos as pessoas de resultado? Tempo, esforço e investimento. Anote aí, para eu ser uma pessoa de alto resultado, eu tenho que entender fortemente a metodologia de tempo, esforço e investimento. Quanto mais você conseguir entender os perfis comportamentais, quanto mais você eleger melhor as pessoas, tanto para você conviver e estar com você, se eu elejo bem, menos tempo. Se eu elejo mal, mais tempo. Se eu vejo uma pessoa que não gosta muito de fazer isso, que não gosta de fazer assado, muito esforço dessa pessoa. Muito esforço da sua parte. Tá comigo aí? Faz sentido isso, gente? Pode mandar as perguntas aí que eu vou começar a responder algumas perguntas. E o que isso vai custar também, Rufino? Investimento. Então eu tenho que ter muito claro dom, talento, um pilar muito forte, habilidades, comportamento dessas pessoas, o que eu busco dessas pessoas, expectativas dessas pessoas, o que essas pessoas fazem. Eu tenho que desenvolver fortemente em mim essas competências. E um outro pilar que nós temos embaixo é resultado. Então se eu coloco isso em 2 quadrantes, nesse pilar eu vou ter talento e nesse pilar eu tenho resultado, para começarmos a ter métricas e começar a medir, para eu gastar menos tempo, menos esforço e menor investimento para conseguir os resultados que eu quero. Como disso? Desenvolvendo as competências de liderança que nós falamos. Como disso? Conseguindo eleger muito bem os discípulos, conseguindo eleger muito bem as pessoas que você vai conviver. Isso, as pessoas que você quer formá-las, as pessoas que você quer que cresça, as pessoas que você quer que prospere, conviva mais com elas. Elas têm que saber dos seus costumes, elas têm que saber fortemente dos seus valores. Por quê? Porque ela será o multiplicador dos seus valores. Porque é o líder multiplicador. O filho, você está falando apenas de dinheiro? Eu não estou falando apenas de dinheiro aqui. Eu estou falando que muitas pessoas, para prosperar, ela tem que primeiro desenvolver a inteligência emocional dela. Estou falando que uma pessoa, para ela ter um bom relacionamento, para ela ser uma pessoa focada em resultado, ela tem que começar a aprender a dizer não. Estou querendo dizer que uma pessoa que vai te magoar, uma pessoa que vai te chatear, você começar a ter decisão, porque você tem um mindset, que é a única coisa que nos separa dos animais, vamos falar isso amanhã, você tem um mindset, mas o nosso cérebro é reptiliano, nosso cérebro é de um animal, pensamos como um animal, e muitas vezes vamos para a caverna, que é onde que muitos ainda, e que talvez estão na live, estão.
Mas eu consigo tomar uma decisão porque nós, enquanto seres humanos, temos um córtex pré-frontal, nós temos a capacidade de decidir, nós temos a capacidade de analisar, nós temos a capacidade de ter sinapses, nós temos a capacidade de tomar e mudar o rumo e o sentido na nossa vida. E uma coisa muito interessante que Jesus disse, e que aqui, para a gente já começar a fechar a nossa live, entender o que? Eis que estou à porta e bato. Olha que legal, Jesus, ele recrutou, Jesus, ele selecionou 12. Ele tinha muito forte o seu avatar, ele tinha muito forte o seu público-alvo, ele tinha muito forte para quem ele veio. Mas em todo momento ele diz, cara, se você quiser, abre a porta. Cara, se você quiser, abre a porta. Cara, se você quiser, abre a porta. O que eu quero dizer? Que pessoas de resultado, ele abre a porta. Com talento ou pouco talento, ele abre a porta. Ele abre a porta, porque os resultados abrem portas. Os resultados geram oportunidades. E é isso, eu abro a porta. Eu tomo as decisões se eu vou fazer. Cara, aqui nós estamos cheios de competências, falamos de várias competências aqui, e eu quero dizer que os que definirem a desenvolver as competências vai abrir a porta. A porta de quê? A porta de ter um lar mais harmonioso. A porta de quê? A porta de você ser um melhor cidadão. A porta de quê? A porta de você ser um melhor empresário. A porta de quê? De você ser o melhor pai, de você ser o melhor filho. De você ser mais próspero. Com o quê? Com o resultado. Mas isso é uma decisão que você tem que tomar. Por quê? Córtex pré-frontal. Isso nós temos. Capacidade cognitiva para pensar, para definir e para eleger fortemente onde estamos e aonde nós queremos chegar. Fortemente vamos falar de propósito nas próximas lives também. Ok, gente? Manda as perguntas aí, vou responder aí algumas perguntas de vocês e sabendo que o quê? Eu vou responder todas as perguntas no direct. O pessoal que está nos ajudando aqui, já agradecer quem está nos ajudando, vai publicar daqui a pouco a live. Eu quero que você escreva lá qual o seu feedback. Qual foi o maior insight que você teve hoje? Ou qual a competência que realmente você quer que nós foquemos aqui para você desenvolver fortemente a live? Para você desenvolver essa competência, para nós focarmos dentro da live. Tá faltando 1 minuto e 50 aqui. Todas as perguntas vou responder no direct. E se realmente, gente, essa live vai ficar por apenas 24 horas. Se isso fez a mudança na sua vida, se isso foi muito importante para você, um pouquinho que nós estamos falando aqui hoje, eu tenho certeza, compartilhe com outras pessoas, porque vai acontecer fortemente coisas tremendas aqui. Coisas tremendas mesmo. Eu até achava, quem estava com tosse aí, que eu estava com Covid, eu fiz 3 exames de Covid, não estava nem conseguindo falar hoje, tá? Ontem, muito menos. E falei, tô com Covid, fiz 3 e deu tudo negativo e hoje, graças a Deus, estou aí, já estão não sei quantos minutos de live, eu conseguindo comunicar com vocês e falar com vocês. Mas eu tenho certeza que coisas poderosas e monstras vão sair daqui, no bom sentido do monstro, porque vai transformar a vida de grandes líderes. E tenho certeza que eu estou saindo da barriga do peixe, não é à toa não. E amanhã a gente vai falar fortemente da barriga do peixe, nós vamos falar de inteligência emocional, nós vamos falar como você vai sair desse lugar, como você vai começar a tomar melhores decisões, como você vai melhorar os seus relacionamentos e como tem gente batendo na sua porta e você vai ter que abrir ela e nós vamos te ajudar você a abrir essa porta para realmente você conseguir prosperar, para realmente você conseguir ter melhores relacionamentos, para realmente você conseguir selecionar as pessoas no qual você anda. Gente, muito obrigado mesmo. Deixa o seu comentário aí que eu quero ver todos. Obrigado, 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 obrigado a todos os parceiros aí e tá terminando a nossa live.